E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, a fé e a obra, ela andam juntas? O que é ser salvo pela fé? A obra, ela também corrobora para a salvação? Olha que interessante, porque existe uma confusão tão grande para aquilo que eu considero tão simples. A equação é simples demais, gente. É muito simples. Mas ainda tem gente que insiste em querer dificultar a simplicidade do evangelho. Ninguém é salvo por obras. Depende de qual contexto você está se referindo. Por um acaso é aquele de Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, que Paulo diz que nós somos salvos pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Que nós somos salvos mediante a fé. Mediante a fé. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. E aí ele vai continuando, escrevendo, e ele vai falando sobre circuncisão. Então preste atenção. Ninguém é salvo pelas obras da lei. Você não é salvo por conta de circuncisão, por conta de sacrifícios. Você não é mais salvo por conta de uma guarda do sábado. Isso não salva ninguém. Agora, será que pelo fato dessas obras que está se referindo ali, eu não ser salvo por elas, mas sou salvo mediante a fé? O que é a fé? A fé sem obra, ela é o quê? Morta. Mas que tipo de obra? Obras da lei? Não. Eu vou te mostrar que obras são essas que ele está se referindo. E aí eu vou te falar mais uma vez, isso aqui é muito fácil, muito simples, muito tranquilo de se entender. Porque isso é leite. Então, tudo que é leite é fácil de entender. Olha só. Vamos ler aqui o texto de João Batista. Presta atenção. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que são frutos dignos de arrependimento? O que eles produziam antes disso? Qual eram as suas obras? Você pode ver isso aqui comigo, depois a gente volta aqui. Hebreus capítulo 6. Olha aí, Aqui, Por isso, deixando da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Obras mortas. Então, antes de conhecermos a Cristo, nós tínhamos o quê? Obras mortas. Muitas obras mortas. Mas só que eu passei por um processo de arrependimento. E agora eu não produzo mais obras mortas. Agora eu produzo o quê? Frutos dignos de arrependimento. Então vamos continuar lendo. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Quem não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Se todo aquele que não produz bom fruto é cortado e lançado ao fogo, eu tenho que produzir bom fruto para não ser cortado e não ser lançado no fogo. O que é o fruto? São as obras dignas de arrependimento. Porque antes eu tinha obras mortas. Agora não. Agora eu tenho bons frutos. Eu tenho bons frutos.
Então, se eu produzo bons frutos, frutos dignos de mudança de comportamento, porque arrependimento é mudança de comportamento. Se eu produzo bons frutos dignos de mudança de comportamento, frutos dignos de mudança de mente, eu não serei lançado ao fogo. Eu não serei cortado e lançado ao fogo. Agora, se eu produzo frutos dignos de arrependimento, mudança de comportamento, então agora eu não serei lançado ao fogo. Então o que são as obras? As obras nada mais são do que um fruto digno de arrependimento. Quando Tiago fala assim, ó, a fé sem obra é morta, ou seja, a fé sem frutos dignos de arrependimento é morta. Ah, você está dizendo que a salvação é pela obra. Sim, a salvação é pelos frutos dignos de arrependimento. Porque se eu não tiver frutos dignos de arrependimento, eu serei cortado e lançado ao fogo. Então onde é que está o meu arrependimento? O arrependimento é de Deus para o homem ou é de homem para Deus? Deus dá o start. Mas eu tenho que produzir. Produção. É uma sinergia. Eu preciso fazer com que isso seja realidade. Por isso que Paulo fala, operai a salvação. Então eu preciso operar, eu preciso produzir. Se eu não produzo, eu serei cortado e lançado ao fogo. O que é a palavra arrependimento? Arrepender é voltar atrás. Arrepender é mudar a minha mente. Arrepender é mudar o meu comportamento. Para quê? Para eu não ser lançado ao fogo. Então eu tenho que me arrepender. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Se eu não me arrepender, eu não vou entrar no reino de Deus. E qual é a prova de que eu estou arrependido? São os frutos dignos de um arrependimento. Se eu não produzo esses frutos dignos de arrependimento, eu não serei salvo. Então, claro que, por exemplo, vou pegar aqui um texto de Apocalipse. Veja aqui o texto de Apocalipse, capítulo 22, a partir aqui do versículo 14, olha só. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Qualquer que ama e comete mentira, ficarão de fora e não terão direito à árvore da vida. Quem? Os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama, que comete a mentira. Então, como assim? Se a obra, ela não conta, essa obra aí no caso, não é obras da lei, mas as obras que são frutos dignos de arrependimento, se elas não contam, então eu posso mentir que não tem problema? Aí você vai me dizer, não, mas aí o cara que é salvo, ele não mente. O texto está dizendo que aquele que mente, ele não terá direito à árvore da vida. E aí Tiago diz que a fé sem obra é morta. Então a pessoa pode ter fé, mas essa fé não está sendo produzida, não está sendo revelada em obras. De qualquer forma, por mais que você queira filosofar sobre isso, não, aquele que tem fé, o salvo, ele já demonstra por si só a sua prática. Então não é a obra em si, mas é a fé que nele que faz com que ele mude o comportamento. Meu irmão, independente de qual filosofia você usar, se ele não mudar o comportamento, ele não vai ser salvo. Você concorda comigo? Tem que mudar o comportamento. Tudo isso tem que ser transformado em prática. Porque quando o texto fala ali, o que não tem fé não é salvo, o texto não está falando isso. O texto está dizendo, quem mente? O texto está dizendo, quem
adultera. O texto está dizendo quem pratica feitiçaria. O texto está falando dos cães, os que voltam para o seu próprio vômito. Então, por mais que queira filosofar no texto, eu estou filosofando, é a fé que está transformada em obra porque a obra é resultado da minha salvação. Meu irmão, no fim das contas, o que vai ser computado são os frutos dignos de arrependimento. Independente da sua filosofia, se o seu comportamento não for de acordo com aquilo que você diz que crê, você não será salvo. Se filosoficamente você tem fé ou não, no fim, é o externo, né, que é a produção do fruto, que vai determinar se você tem fé ou não. No fim das contas, vai ser isso daí. Aí a pessoa fala assim, mas como que eu posso, né, ter isso? É impossível uma pessoa, pela sua prática, ser salva. Pô, como que é impossível? João falou isso. Produzir frutos dignos de arrependimento. Produzir. Se você não produzir, você será cortado e lançado ao fogo. Então, eu me arrependi. Eu agora crio em Deus. É verdade isso? Sim, é verdade. Você tem que agora começar a dar bons frutos. Porque se você não der bons frutos, e é isso que conta, no fim das contas, você será cortado. Então a equação é simples demais, né? Por exemplo, adianta você dizer que tem fé, mas viver na mentira? Adianta você dizer que é só pela fé, mas viver na feitiçaria? Não. Então, a fé sem os frutos dignos de arrependimento, ela é morta. Por isso que Tiago falou que Abraão foi justificado não só pela fé, mas também pelas obras. Que obras? Obras de obediência, de bons frutos. Então a equação é simples demais. Porque se para um é verdade que o camarada foi lançado para o lago de fogo e enxofre, porque ele não produziu frutos dignos de arrependimento, o outro lado também é verdadeiro. Ele vai ter direito à árvore da vida se ele produzir frutos dignos de arrependimento. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.